Alô? Então é isso, pessoal. Vou deixar esse microfone aqui contigo. Primeiramente, boa tarde a todas e todos. Luete, obrigado aí pela sua fala, pelos seus elogios. Eu quero agradecer a organização do evento, esse local aqui, a Belle Époque, que temos aí o Ivan na direção. Dizer que para mim é uma satisfação enorme estar aqui juntamente com o nosso representante da Zona Norte, subprefeito Diego Vaz, uma pessoa no qual eu passei a respeitar e admirar, uma pessoa que encontrei nas ruas, não foi em gabinete, foi nas lutas, e uma pessoa como a Luete falou, sempre solícito a atender as demandas do território. Imagino o quanto deve ser difícil percorrer praticamente quase 90 bairros da Zona Norte do Rio. Então, antes de iniciar a minha fala, eu gostaria de dizer para vocês que eu não sou um acadêmico. Portanto, o que eu aprendi na minha vida foi nas minhas caminhadas. Eu sou uma pessoa que sou oriundo da antiga Funabem, uma instituição que cuidava de menores. Entrei lá com 3 anos de idade, saí com 18 anos, fui para a Brigada Paraquedista. Da Brigada de Paraquedista, quem me acolheu foi a favela. Morei no Morro do Jacarezinho, na comunidade do Rato Molhado, e eu consegui realizar um sonho, que foi exercer uma profissão aonde muitas das vezes as pessoas desfaziam, que era cegaria. Muitas pessoas queriam ser jogador de futebol, astronauta, motorista de ônibus, professor, e eu queria ser gari. E eu realizei esse meu sonho, me tornei gari, né? E hoje eu pude aprender muito dentro dessa função, no qual eu exerci durante 15 anos. É verdade, Luete, que eu participei de diversas greves da categoria, era necessário fazer as greves, porque a luta era por direitos, por reconhecimento, pela valorização, por melhores equipamentos de proteção individual. Então, nós que estamos aqui somos forjados na luta, né? Nós somos pessoas que fazemos parte da Zona Norte. Eu sou suburbano, nascido em Madureira, né? Tenho orgulho de ser suburbano. Pois bem, falar de coleta seletiva. A palavra coleta seletiva, ela parece mesmo seletiva, né? Quando ela foi implementada, ela começou a ser implementada primeiro na Zona Sul. Então todo o aparato foi para a Zona Sul, para depois vir se estendendo para a Zona Norte e Zona Oeste. Segundo os dados da Prefeitura, a Prefeitura ela tem coleta seletiva em 122 lugares, né? Mas a gente sabe que em diversos locais da nossa cidade ainda não há coleta seletiva. E quando a gente fala em coleta seletiva, o que mais me toca é que, para mim, coleta seletiva é você falar de saúde, falar de pessoas, falar do meio ambiente, falar de sustentabilidade, de renda e oportunidade, né? Nós não podemos deixar de falar que essa questão da coleta seletiva, ela vem de uma lei do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que criou a lei 12.305 em 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E essa política, na verdade, era para acabar com os lixões a céu aberto. E, pasmem os senhores,
é que essa política, ela acabou não sendo efetivada, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, porque ela tinha como pretensão, e tem como pretensão, era fechar os lixões a partir da criação da lei em 2010, que era para acabar em 4 anos. Ou seja, em 2014 não era para existir mais lixões a céu aberto, mas não foi concluído isso, né? Portanto, conversa vai, conversa vem, lá no Congresso Nacional, né? E aí se estendeu essa questão da política de resíduos sólidos para mais anos, né? E aí se deu esse debate, essa discussão, e veio à tona no marco do saneamento básico, que estabelece que gestão de município integrada aos resíduos sólidos ou sem plano intermunicipal de gestão de resíduos sólidos teriam até 31 de agosto de 2020 para acabar. Não acabou. E aí se estendeu para que municípios e regiões metropolitanas, né, que tivesse 100 mil habitantes, teriam que fechar os lixões a partir de 2 de agosto de 2022. E aí populações com menos de 50 mil habitantes e etc e tal, iria fechar em 2023. Não acabou, né? E está se estendendo. E isso tudo se dá, eu falo assim aqui bem de forma generalizada, é que os municípios não se adequaram a esta política. E a justificativa é que falta técnicos e que não tinha recursos para a implementação, para executar. Vejamos, como assim? Primeiro, que os funcionários da prefeitura, concursados, são pessoas técnicas qualificadas. Se também não tiver, poderíamos e podemos recorrer às universidades, que lá temos pessoas profissionais, engenheiros ambientais, biólogos, pessoas com capacidade técnica para que a coisa ela possa ser implementada, né? Portanto, quando não se faz a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, na verdade, quem perde é a cidade. Quem perde somos nós. Porque esse contexto, né, que a gente fala lixo, cara, a gente tem que abolir essa palavra, lixo. Até porque eu faço parte do Círculo Laranja, e nós não chamamos o lixo de lixo. Nós chamamos o lixo de recurso. E lixo é dinheiro. Isso gera muito dinheiro. A falta de um planejamento, de uma coleta seletiva, eficiente, faz com que todo resíduo que nós produzimos vá para os lixões a céu aberto. E ali é enterrado bilhões de reais. E não é pouco dinheiro, é muito dinheiro que poderia ser investido na nossa cidade. No entanto, nós acabamos vendo aí a questão do lixo, né, dos resíduos, como um problema, porque não é implementado esse tipo de política, né? Porque a questão da coleta seletiva é sim, a questão do lixo é sim uma questão de política de saúde pública, né? Aqui na região do nosso Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, nós produzimos 17 mil toneladas
de lixo. Todos os dias nós produzimos isso, né? E na região metropolitana, aqui na capital, 10 toneladas. É muito lixo, né? Muito recurso, né? E desse montante, nós já conseguimos reciclar 1,6%. É muito pouco. É muito pouco. Né? E a gente, a Luiete falou que comemorou agora dia 17, né, de maio, o dia da coleta seletiva, e é verdade, da reciclagem, né, que é um dia importante. Nós também comemoramos também no dia 16 de maio, o dia do gari, né? E agora, essa política nacional de resíduos sólidos, ela vai completar agora, em 2023, 13 anos. Olha, Diego Vaz, olha o número sugestivo, número simbólico, 13 anos. O 13 de nós, companheiro, resgatar a democracia que estava quase indo de água abaixo. Então são 13 anos que nós vamos completar agora, né? É um número bem simbólico, e por incrível que pareça, né, foi implementada pelo partido de número 13. Pois bem, então é isso. Se nós não tivermos a preocupação com a coleta seletiva, a gente vai continuar enterrando milhões, bilhões de reais nos aterros a céu aberto. E o problema que é grave é que esses aterros, eles têm tempo de durabilidade, sabe? E o tempo de durabilidade desses aterros é de 10 anos. De 10 anos. Empurrando com a barriga, a gente chega a 15. Empurrando com a barriga. Aí eu lhe pergunto, uma provocação. Nós, no nosso estado, temos tantas terras para que haja aterros? Não temos. O que nós precisamos fazer? É um incentivo maior, a coleta seletiva. Como eu falei, o lixo ele não é lixo, ele é recurso. Se formos analisar direitinho, apenas de 100% de que produzimos, apenas 3% é rejeito. O resto é recurso. E esse recurso, ele pode gerar empregos. Eu sei que a Colurb ela destina o material reciclado para as cooperativas. Isso é fato. Mas vejamos, um estado enorme, apenas 13 caminhões temos para fazer a coleta seletiva. Eu tenho informações de trabalhadores que inclusive já cortou um pouco desses caminhões. E cortou o número também de trabalhadores para fazer esse recolhimento. E deveria sim se fazer um incentivo a essas questões, né? E com isso, o que acontece? Que muitas das vezes a gente caminha pelas ruas e a gente vê o quê? Pessoas, seres humanos, em situação de vulnerabilidade, em situação de social, sabe, horrível, situação de rua, companheiros, sobrevivendo desse material, porque não tem emprego, falta política de moradia, e essas pessoas precisam sobreviver. Aí acaba rasgando um saco de lixo e recolhendo esse material. Essas pessoas, elas também contribuem, e muito, para a nossa cidade, muito. E essas pessoas, elas precisam ter uma atenção. É importante ter a parceria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. É importante pegar essas pessoas
fazer um trabalho de ressocialização, inserir essas pessoas no mercado de trabalho, dar para essas pessoas luva, bozenguim, que é a bota, para que essas pessoas não possam furar sua mão, para que essas pessoas não possam ficar doentes. Porque querendo ou não, se não tem coleta seletiva, essas pessoas aqui vão fazer esse trabalho. Um trabalho que a prefeitura deveria estar fazendo. Ela faz, mas deveria se estender com muito mais eficácia, né? E aproveitar essas pessoas. Então é importante isso. Porque quando se faz o trabalho de coleta seletiva, a gente diminui o desmatamento, né? E a gente faz com que a nossa cadeia ambiental fique mais sadia, né? É verdade que é preciso sim muito mais uma fiscalização, né? Nessa questão tem a questão da logística reversa, né? A logística reversa, ela é daqueles atores que produzem as suas mercadorias, né? E que pela logística reversa o frasco deveria retornar para eles, ou eles ter pontos para esse tipo de recolhimento. Não tem. Eu vou dar um exemplo básico, até porque o preço da gasolina baixou, né? Um exemplo básico. O cara vai abastecer o carro dele. Aí o frentista lá chega, quer trocar o óleo? Aí o cara, meu óleo tá legal, mas eu vou levar um frasco desse aí de óleo. O cara leva pra casa e tal, aí no momento certo ele deposita o óleo dele ali, no carro dele. Aonde ele vai descartar esse frasco com óleo? Aonde? Se ele descartar de qualquer maneira, com certeza vai poluir o solo, vai poluir o lençol freático. Se nós formos nos postos de gasolina, a gente não vai ver um ponto de coleta desse material. Ou seja, falta uma fiscalização mais contundente, né? E precisamos também, né, implementar uma educação ambiental dentro das escolas municipais e dentro das escolas estaduais e até federais. Porque quando você educa uma criança, a gente vai ter um adulto mais consciente, não é isso? Então é importante a gente descartar o lixo de uma maneira correta. É importante a gente cobrar das nossas autoridades uma coleta seletiva mais eficiente, né? Eu faço parte do Círculo Laranja e dentro da nossa instituição, que fica ali na Álvares de Cabral, nós fazemos sim a coleta do óleo, né? Já coletamos aí quase 2.000 litros de óleo de cozinha e coletamos 8.000 litros de óleo de cozinha. Inclusive eu estou aqui com a minha presidente do Círculo Laranja. Eu estou aqui como vice-presidente, né, do Círculo Laranja, no qual me sinto muito honrado que o Diego Vaz esteve lá, conheceu, trocamos uma ideia, né? É um cara que eu tenho percebido que tem uma preocupação enorme com essa questão, com essa demanda, né? Independente de qualquer coisa, vamos caminhar junto, porque o que nós queremos é uma cidade inclusiva, uma cidade que as pessoas participam, uma cidade consciente e que nós possamos sim acabar com esses lixões a céu aberto, né? Olhar com mais carinho e respeito a essas pessoas que estão em situação vulneráveis, né? Olhar para as cooperativas, né? Porque são pessoas que sobrevivem desse material. Inclusive aqui nós temos aqui a Copama, né? Pessoas que já utilizaram o espaço do Círculo Laranja para poder ter aula de alfabetização, de reforço escolar. Então eu gostaria muito também de aproveitar a oportunidade que vocês conhecessem o Círculo Laranja. Inclusive aqui tem a diretoria do Círculo Laranja aqui participando, assistindo.
pessoas que fazem com que nós possamos avançar e discutir políticas públicas. Então, para mim, é uma satisfação, uma alegria, tá dialogando com vocês nessa tarde. E vamos junto, mudar tudo agora, cabe a nós. Pessoal, eu não marquei o tempo, foi uma falha, tá? Não estava preparada para estar aqui. 20 minutos. 20 minutos. Mas, assim, da mesma forma que o Célio falou à vontade, né? Vamos garantir aqui também para o Diego. E a conversa não vai terminar na primeira fala, não. Vai ter pergunta, vai ter oportunidade de vocês falarem de novo. Então, quem não falou agora pode falar depois. Enfim, é o início de um bate-papo, né, gente? Então é isso aí. Diego. Pessoal, boa tarde. Diego Vaz aqui, subprefeito da Zona Norte, representando a Prefeitura do Rio, gestão do prefeito Eduardo Paes. Primeiro agradecer ao Ivan, da Belepoc. Muito bom estar aqui de novo depois de tudo que você passou, ressurgindo das cinzas. E a gente disse que você ia dar a volta por cima, mas realmente você deu. Não só dentro da loja, mas ocupando a rua, fazendo cultura, fazendo a economia circular aqui da região, voltar, ajudando com que as pessoas também tenham renda. Então é muito importante esse movimento que você está fazendo, superando até diversidades alheias, né, sua vontade, pessoas que querem dificultar com que as outras pessoas tenham progresso. Então parabéns, meu amigo, orgulho do que você faz e pode contar sempre com o apoio da sua prefeitura enquanto eu estiver lá à frente, com a Prefeitura do Rio, e conte comigo também, Diego Vaz, pessoa física, porque eu tenho muito orgulho do que você faz aqui, né? Saudar também Célio, parabéns, camarada, pelo que você vem fazendo, pela sua luta. Aí pedir também aqui, representando a Prefeitura e também o prefeito Eduardo Paes, pedido de desculpas públicas por aquelas cenas de violência, né, que a gente presenciou no passado. Acho que nenhum ser humano deve ser tratado daquela forma, né, com violência, com um ato de enfrentamento. Acho que ninguém merece isso, independente das circunstâncias. A gente sempre tem que buscar o diálogo, né? Então fica aqui o meu pedido público, representando o prefeito, e que a gente possa sempre caminhar nesse debate democrático. A gente lutou muito por isso nas eleições passadas, né? Independente do lado que a gente esteja, né? Em termos eleitorais, mas a gente quer isso, a democracia, um diálogo aberto, e acho que é isso que a gente tem que ensinar para as pessoas que vêm depois, né? Nada de violência, nada de embates físicos e sempre o debate ideológico. E aí daí as pessoas chegam às suas conclusões e caminham, né, pro lado que elas quiserem. Representando o ciclo aqui, Luiete, obrigado também pelo convite, parabéns pela sua luta, parabéns pelo que você representa. Conte também com a sua prefeitura nesse espaço de diálogo, também para a gente poder debater as pautas importantes da cidade. Cumprimentar todos os expositores aqui presentes, né, e também me colocar à disposição de vocês para mais eventos da sua prefeitura. A gente já conversou ali um pouco sobre o evento do Meier que vai acontecer, a aula pública com Simas, a última aula do evento dos Coretos. Então vai ter aula no dia 4 no Jardim do Meier. Então vocês estão mais convidados a sentarmos conosco, conversarmos para também expor lá. Nessa último dia de aula, eu deixei o meu contato ali com o pessoal da barraquinha das flores ali, das palavras. Então esse contato vai ser compartilhado com vocês para que a gente faça isso. A gente ocupe mais o Jardim do Meier também, é um lugar que está revitalizado, mas que também precisa de mais ocupação. Eu acho que como o Ivan faz aqui também, Ivan, se você quiser me ajudar, a gente unir mais isso para a gente poder fazer mais coisas como essas aqui lá. Falando, só para dar um pouco de contexto, nessa fala que a gente vai fazer aqui sobre reciclagem e resíduos, Célio, um pouco da minha história e da minha família, eu tenho um pouco de lugar de fala nisso, porque ano que vem a gente completa 50 anos sendo residueiros. Minha família tem uma fábrica de estopa, e você sabendo, estopa nada mais é do que comprar resíduos de fios, resíduos de tecidos das grandes fábricas e indústrias têxteis. Então a gente fez isso e faz isso há muitos anos.
Então, eu fui criado sendo reaproveitado de tecidos de fios. Então, minha vida, eu trabalhei 15 anos numa indústria em Cavalcante, indústria da nossa família, reaproveitando fio, reaproveitando tecido, vivendo de resíduos. Então, nossa fábrica chegou a gerar 100 empregos diretos em Cavalcante, hoje a gente está com 30. Então, eu sei muito bem da importância do que é você fazer essa economia girar, do que é você fazer com que a economia da reciclagem ela seja influenciada, ela seja potencializada. Então, a gente sim, na prefeitura, a gente não dá atenção devida para esse assunto, para essa matriz, né, do que você levantou esses pontos. Se dá, e pelo que a pesquisa que eu realizei aqui durante essa semana para poder realizar esse debate contigo, é muito mais na Zona Sul e na Barra da Tijuca, né, que são pontos mais vitrines. A gente tem realmente essa falha aqui na Zona Norte. Existe sim esse trabalho aqui, mas ele é muito pouco divulgado, ele é muito pouco transmitido para a população. Então, por exemplo, aqui no Meier existe uma coleta seletiva na Dias da Cruz, eu acho que poucos de vocês sabem, eu também como subprefeito não sabia. Então isso é uma falha tanto de comunicação interna, nossa, e também externa para vocês. Então, eu acho que isso passa por duas coisas. Uma, a gente fazer com que a população acredite que isso existe e que vai dar certo, porque aí você morador, você moradora, vai começar a acreditar também que você pode separar o seu lixo dentro de casa, o seu resíduo dentro de casa, porque ele vai ser aproveitado, porque, imagina, Bernardo, por que eu vou separar o meu lixo dentro de casa, porque eu vou separar o meu resíduo, né, do plástico, do metal, do resíduo orgânico, se ele vai entrar dentro do caminhão compactador e que lá na ponta ele não vai ter o destino correto. Então, por que o síndico ele vai fazer uma reunião dentro, botar uma pauta dentro da reunião do condomínio dele, para poder puxar essa pauta, se desgastar e fazer essa questão toda, se ele não vai ter a garantia de que isso vai ser proposto lá no final. Então, acho eu aqui como subprefeitura, e quero propor a vocês, mas como ação mesmo, não só ficar a parte teórica e do debate, e que já foi proposto para mim aqui pela Conlurb, que é um plano que eles já fazem lá na Zona Sul, que é esse projeto Selo Azul, não sei se vocês têm conhecimento, que é justamente fazer com que haja essa conscientização e esse aumento do número de caminhões, o número de coletas dentro da cidade, trazer esse projeto aqui para a Zona Norte e me colocar à disposição de vocês para que a gente vá nos condomínios, para que a gente vá nas casas, aí começando, eu acho que a gente não pode começar isso em todos os bairros, eu tenho 65 bairros na Zona Norte, a gente vai querer espraiar isso, não vai conseguir ser efetivo. Acho que a gente possa começar aqui na região do Grande Meier, a gente pode começar nos grandes condomínios, nas grandes vilas, né? Para que a gente comece a fazer esse trabalho de conscientização e mostrar que realmente o caminhão vai passar em determinadas horas, em determinados locais, e usar a força que o Ciclo Laranja tem para poder fazer o acompanhamento dentro das cooperativas. E para você dar esse feedback para a gente, falar, Diego, realmente dá do nosso caminhão da Conlurb para a cooperativa o material está indo correto, não, Diego, o material dentro do compactador não está sendo aproveitado, que é para a gente possa ajustar isso, para que a gente possa ter, né, lá no ciclo, lá no final, o que é rejeito e realmente, né, para o aterro ou o que possa ser aproveitado. E aí eu vou mais além. Isso foi um trabalho que eu tive conhecimento depois de fazer uma viagem pela Prefeitura do Rio, lá para a cidade de Amadora, em Portugal, onde você tem o reaproveitamento do resíduo sólido através do bioprocessamento. E aí você, através da administração desses gases, você gera energia elétrica. E a gente já tem isso na nossa planta do Caju, aqui na Zona Norte também, no centro, na região central. E se a gente tiver essa potencialização desse lugar, a gente já poderia gerar energia para todo o bairro do Caju, sabe? E hoje em dia a gente não gera energia para todo o bairro do Caju porque a gente não tem investimento próprio da prefeitura ainda para que a gente tenha todas as máquinas potencializadas, para que a gente tenha todo o maquinário sensível a isso. Então, está tudo pronto, está tudo arranjado, está tudo arrumado, só que falta realmente isso, esse espaço de mais diálogo e essa pressão realmente da sociedade civil, a gente do poder público, para que a gente faça e execute. Então,
Isso já foi pensado há um tempo atrás pelo prefeito Eduardo Paz, só que isso não foi colocado na mesa. Isso tem que ser colocado na mesa para que isso ande. Então, eu aqui como proposta, para a gente seja efetivo, é isso. Para que a gente, eu sente com a área de reciclagem da Conlurb, que a gente traga isso para o debate com vocês. A gente veja qual a melhor forma de a gente efetivar isso, né, com política pública efetiva, aqui na Zona Norte, começando pelo Grande Meia, e tendo vocês como um braço, né, como uma ONG articuladora, né, que a gente escolha alguns lugares para a gente ver a efetividade disso. Eu sofro isso aqui na minha rua, dentro, onde a gente coloca o lixo segunda, quarta e sexta, e o caminhão passa 11 e pouco, não sei se na rua de vocês passa assim também, 11 e pouco, 7 da noite, 8 da noite, né, o pessoal da reciclagem que vai lá buscar, né, o seu material acaba mexendo no lixo e acaba os sacos ficando abertos. E aí a gente não quer que esse trabalho seja feito na rua. O ideal é que esse trabalho seja feito dentro das cooperativas. E depois de passar 1 ou 2 meses, eles não precisem mais ir na rua buscar esse material. Que eles já sejam cadastrados pela Prefeitura do Rio, que eles já busquem esse material já nas cooperativas. Então que esse ciclo já seja fechado. Então, acho que se a gente se organizar, se a gente se potencializar, a gente consegue ter um resultado melhor para a cidade. Mais ainda, sério, eu vou mais além. É um problema ocorrente que a gente tem na cidade do Rio. Todos vocês, se forem moradores aqui da Zona Norte, principalmente da Zona Norte e da Zona Oeste, devem sofrer mais, na Tijuca também muito, com as questões das enchentes constantes, principalmente na época do verão carioca. E eu, principalmente como subprefeito, proponho grandes obras de intervenção para a gente fazer drenagem e dragagem dos rios, mas principalmente drenagem dos rios. E não vai adiantar de nada a gente fazer essas obras de drenagem, seja macro, seja micro, seja média drenagem, seja mega ralos, como a gente fez em Cascadura, seja a obra da Aristides Cairo, que a gente está fazendo, para trocar toda a tubulação de 3 metros de altura, se a gente continuar tendo sacos rasgados e jogado lixos, caixas de lixo na boca do ralo. Ela vai entupir. E aí a culpa não é do garimpeiro que está aí na rua, não é a culpa da pessoa que está fazendo reciclagem, porque aí o comissário falou uma questão de sobrevivência, de subsistência. Mas é que a gente, como prefeitura, também faça essa organização para que esse trabalhadora vá no posto de trabalho corretamente, e aí faça um trabalho já junto com a Secretaria de Trabalho e Renda, mais do que assistência social, eu digo isso, Célio, desculpa poder interromper nisso, porque a gente tem um trabalho mais acompanhado pelo trabalho e renda, mais um trabalho acompanhado pela Conlurb nisso, porque aí o trabalhador não vai precisar mais procurar o saco de lixo ali na rua, ele já vai ter, né, sendo cadastrado nesses pontos. E aí, você que acompanha essa luta também, eu que acompanho o trabalho, tudo se você for lá no Caju, você tem famílias, você tem mulheres, você tem homens trabalhando, indo buscar o saco de lixo ali na ponta quando ele sai do caminhão compactador. Então, se a gente criar esse ciclo, se a gente criar essa rede, eu acho que a gente tem a gente está falando aqui de ideias, a gente sabe que na realidade, o que eu estou falando, o que eu estou propondo, talvez a gente consiga efetivar 60%, 70%, do que a gente está propondo e falando. O real ele é muito diferente do que o ideal, do que a gente quer, faz parte da cidade, faz parte da construção. Não estou aqui para dizer que a gente vai resolver todos os problemas da noite para o dia, mas eu estou aqui mais como aliado, como parceiro, ocupando esse lugar de subprefeito, para que vocês cobrem, para que vocês demandem, e que a gente possa conseguir melhorias na cidade. E para que a gente fique efetivo, Célio, marcado aqui há um mês, já, a gente está, hoje é dia 20, Bernardo, perto do dia 20, Bernardo, sessão nossa, subprefeitura, perto do dia 20 de junho, dia 19 ali, que a gente volte lá, Célio, ou já organizado isso com a Conlurb, que a gente tem esse ponto marcado, a gente já sair para falar para os moradores, escolher quais são os pontos, usar a Bela, usar vocês, e que aí no meio de junho já a gente possa sentar de novo nessa mesa e trazer para a população o que a gente conseguiu de propostas ativas. E aí a gente vai debatendo, e aí vai usando esse espaço aqui, mas como um espaço de tanta ouvidoria de vocês, mas também como um ponto de entrega, que aí fica mais fácil a gente não ficar só na parte de novo, do que pode ser feito de almas, do que a gente está conseguindo aqui caminhar como parte do poder público. E no mais, siga lá o nosso trabalho na rede social, o meu Instagram é Didi Vaz, ou o nosso trabalho da subprefeitura, subzn.rio, nosso contato está todo lá. Usem o Ivan, usem o Célio e usem como ponto formal para a gente poder ter uma cidade melhor, que no final é isso. A gente pode não estar de novo
dentro do mesmo lado político ideal, né, da mesma luta, da mesma briga em termos partidários, mas no final o que a gente quer é uma cidade melhor para o carioca, uma cidade melhor para as pessoas que mais precisam. Se a gente não lutar aqui nessa mesa, as pessoas que mais precisam, a gente está errando muito, como gestores públicos ou como ONG ou como cidadão de uma cidade melhor. Então é isso. Viva a nossa Zona Norte, viva o nosso Rio de Janeiro, estou à disposição de vocês porque precisar. Valeu. Queria agradecer aí essa abertura importante de diálogo, inclusive de construção, porque vocês estão vendo que a construção está sendo feita aqui de forma transparente, junto, né, na frente de todo mundo e com todo mundo. Então, essa aí a proposta que eu mais achei bacana nesse diálogo aqui, de duas pessoas que usaram a sua experiência, mas para abordar temas caros para nós. Queria, antes de passar para uma nova rodada, acho que eles podem ficar depois com um fechamento, dar oportunidade para que vocês possam falar, trazer a realidade, o pensamento, a sugestão, essa provocação mesmo, da cidadania ocupar seu lugar de fala. Então, está aberto aqui o microfone, se alguém quiser falar, pontuar alguma coisa, se apresenta também, é importante. Alô, oi, boa tarde, eu me chamo Newton, sou companheiro dessa galera linda também, participo do Cerco Laranja, construo lá como professor de Sociologia e não tem como professor de Sociologia interessado nas causas ambientais, estudioso do paradigma ecológico, não consigo me segurar se não vir aqui gerar uma espécie de desafio, porque eu cheguei quando o Célio estava falando da origem dele, né, desde os 3 anos na FUNABEM, dele narrando o trabalho na Conlurb, e agora a gente está falando não das pessoas, mas dos materiais, o que fazer com os materiais, né? E eu ouvi bastante também, você falar que pode se gerar emprego, se aventa essa possibilidade, e eu espero que se concretize. Mas, ao mesmo tempo, também espero que se concretize de uma forma a trazer uma mudança substancial. O que eu estou querendo dizer? Se tem alguma coisa que eu aprendi com os antepassados que lutam por um melhor equilíbrio entre civilização e natureza, se a gente pode chamar assim, se tem algo que eu aprendi é que as coisas sempre estão relacionadas. Então, quando eu ouvi a sua fala, Bernardo, foi a do Célio, alguém da mesa falou sobre, para que eu vou separar o lixo se colocando ele na rua ele vai se misturar no caminhão? Desculpa. E é engraçado porque, na verdade, eu não penso no caminhão. Morando aqui na Miguel Fernandes, eu penso nas pessoas em situação de rua ou nos catadores. E eu não consigo não relacionar o efeito sistêmico de pensar que a falta de um restaurante popular aqui no Meia há muito tempo também acaba pesando na situação das pessoas se encontrarem em algo que não dá nem para chamar de subemprego. Apesar da pessoa estar num regime de fazer renda a partir dessa garimpagem, eu não consigo, a partir também, respeitando o que eu estudo, da sociologia, as categorias e tudo mais, eu não consigo nem categorizar como subemprego. Então, assim, como eu falei, eu estou lançando um desafio, porque eu sei que o tema aqui é restrito à coleta seletiva. Mas eu ainda assim queria atiçar a imaginação para além de estruturas industriais que vão lidar com esses materiais, o que seriam de políticas públicas para a população que está envolvida nisso, seja pela precarização, ou seja, que nem a gente do Círculo, pela conscientização, pelo interesse em somar na causa. Então, estou lançando essa aqui agora para a mesa para a gente poder refletir junto. Obrigado mais uma vez, agradeço a atenção. Obrigada, Milton.
O Diego vai fazer aqui uma consideração sobre essa fala, mas o microfone continua aberto, tá bom? Milton, obrigado pela sua fala e respondendo em termos de política pública que foi efetivada pela gestão do prefeito nesse ano, o que a gente pensou? A situação econômica e social do país ficou tão degradada nos últimos anos que as pessoas não tinham nem condição de se deslocar para ir até o restaurante popular. Então, a refeição antigamente do restaurante popular era R$1, ficou muito conhecido isso, né? Só que as pessoas não tinham nem condição de chegar até o equipamento. Então, o que foi proposto e efetivado por nós? A gente criou as cozinhas comunitárias, um trabalho feito pela Secretaria de Assistência Social. Então, você tem cozinhas que já existiam, que já faziam esse trabalho, e elas recebem um fomento da Prefeitura do Rio para ela produzir alimentos. Aí são 30 alimentos, são 30 refeições, 40 refeições, 50 refeições diárias, de segunda a sábado, dependendo do tamanho, da estrutura, e elas dão essa refeição a pessoas, a homens e mulheres, que sejam cadastrados dentro do sistema nosso, da assistência social. Então, eles já são referenciados, já estão no território. Então a gente pode também fazer um acompanhamento de como está a situação dessa pessoa, seja se ela está cadastrada no Cade Único, se ela está sendo acompanhada na clínica da família, se ela está com uma perspectiva de emprego e renda, enfim. Então foi isso a melhor forma que a gente achou dela continuar sendo acompanhada pelo serviço da prefeitura. E para ir mais além, que todo mundo se questiona porque esse equipamento não abriu, esse equipamento é um equipamento estadual, né? Ele não é um equipamento municipal. Então a gente também torce e espera para que o governo estadual volte com esse equipamento, tanto da Avenida Brasil também, ali em frente ao PU, Parque União, também é um equipamento estadual, para que, por mais que a prefeitura entenda que a gente faça a política dessa outra forma, é sempre bom a gente ter equipamentos físicos, porque somados aos nossos, a gente vai conseguir ter uma esfera maior. E, como dizia Betinho, quem tem fome tem pressa, não pode esperar, porque eu nem imagino que quer passar fome, nem cheguei nem perto dessa situação. Então, acho que é isso. Ok, obrigada, Diego. Vamos lá, pessoal. Márcio. Boa tarde, meu nome é Márcio, moro aqui no Rio de Dentro, há anos e anos, nascido e criado aqui na região. Eu tenho duas preocupações bem locais. A minha ideia não é nem falar sobre Rio, sobre o Estado, sobre a condição capitalista, a crise de meio ambiente, enfim, essa é uma discussão enorme e talvez não pertinente para esse momento aqui. Eu tenho duas preocupações territoriais, bem locais. Primeiro, saber se a subprefeitura da Zona Norte, eu creio que ela não sabe disso, mas um dos trabalhos importantes de alimentação da população em situação de rua aqui no Meia é feito sem nenhum apoio do poder público, nenhum. Eu sou testemunha porque eu conheço o trabalho lá, por uma comunidade franciscana que fica no Lins, liderada por uma senhorinha, conhecida por todos nós. Se conversa com qualquer população, qualquer morador em situação de rua, pergunta quem é a Mãe Aurelina. Ele conhece a Mãe Aurelina. De segunda a sexta e quinzenalmente aos sábados de manhã, ela garantiu durante anos a alimentação da galera que está aqui em situação de rua nessa região. Então, a minha primeira pergunta é sobre essa instituição e, caso a subprefeitura da Zona Norte não conheça, o meu convite, o meu apelo é que a subprefeitura pudesse conhecer o local e talvez, quem sabe, encampar essa iniciativa fundamental, né? E que é um trabalho absolutamente voluntário feito pela equipe da Mãe Aurelina. Uma segunda questão, que é uma dúvida que eu tenho, é saber se a subprefeitura de Zona Norte ela poderia apoiar ações de educação ambiental, tal como faz o Círculo Laranja em várias escolas, né? Se isso poderia ser uma ação mais encampada pela subprefeitura da Zona Norte, no sentido de, chancelando essas ações, abrir mais as portas das escolas municipais de toda a Zona Norte do Rio de Janeiro.
E a gente sabe que na medida que a subprefeitura da Zona Norte ela entra oficialmente na parada, as portas se abrem, né, com muito mais rapidez do que às vezes o sofrimento do Círculo Laranja para conseguir convencer diretoras e diretores da importância da educação ambiental dos nossos jovens e das nossas crianças. Eram duas sugestões territoriais. Márcio, obrigado pelo seu relato. Vou responder os dois. Primeiro, não conhecia a mãe Aureliana. Me põe à tua disposição para a gente juntos conhecê-la. E aí eu tenho uma opinião pessoal e uma opinião de política pública sobre a questão dos moradores em situação de rua. Eu vou pela questão da política pública, né? A gente acredita na nossa gestão que não é um lugar saudável, não é um lugar de asepsia para nenhum ser humano fazer uma refeição na rua. Não é o lugar adequado, por norma vigente nenhuma. Então, a gente não incentiva a refeição na rua. Então, isso para qualquer pessoa que venha perguntar ou que venha pedir iniciativas do poder público para isso, a gente não incentiva, porque eu não acho também, pessoalmente, também que seja lugar de ninguém estar na rua fazendo uma refeição ou ficar naquela situação. Enfim, isso é um ponto. Agora é uma situação, uma opinião pessoal minha, né? Por mais que isso seja uma orientação de política pública e tudo, e a gente tenha nossas diretrizes para isso, os nossos abrigos noturnos, os nossos abrigos diários, nossos programas de política social, que acabei de citar, que são as cozinhas comunitárias, eu, como prefeito, nunca vou reprimir alguém, seja uma van, uma Kombi, ou seja, punir alguma pessoa física que queira dar uma quentinha para algum morador em situação de rua, porque é uma situação de subsistência do ser humano, né? Então, quero só para a gente deixar isso bem pareado, né? Então, eu queria mais de conhecer mais pessoas que fazem essas ações, que a gente pudesse, como poder público, ajudá-las e financiá-las, talvez com o programa Cozinha Carioca ou com outros programas, para que elas pudessem retirar essas pessoas da rua, pelo menos no momento de refeição. E aí, o que eu acredito muito também é que nesse momento de refeição a gente possa entrar com outras políticas, né? E aí você entra com assistência da saúde, né? Com assistência de prevenção, da saúde básica, da família, você entra com assistência social, você entra com trabalho e renda, você entra com toda a cesta da prefeitura, que a pessoa seja assistida. A questão da pessoa estar na rua é uma situação maior, né? Envolve outros causas. Mas eu acho que se a gente puder potencializar isso, seria maravilhoso. Vamos entrar em contato para que a gente possa ver essa situação. E o trabalho da prefeitura, o subprefeito, quando é nomeado, né, ele é um coordenador. Então o que eu faço, na verdade, é coordenar órgãos para que eles trabalhem juntos, né? Coordenação intersetorial. Então, o segundo ponto, totalmente à disposição. O pessoal da CRE, da Secretaria de Educação, é totalmente parceiro. Mais ou menos o que eu estou fazendo aqui com o Ivan, né? Abrir portas para que outras coisas aconteçam no território. Então posso abrir portas também para que a educação ambiental seja oferecida por outras pontes lá. Então tem que me usar mesmo como um potencializador, um catalisador dessas ações aqui no território para todas as pastas da prefeitura. Acredito que nem tudo vai ser viável, porque também não depende só de mim, mas se eu puder ser o catalisador, o potencializador disso, estou totalmente à disposição. Obrigada, Diego. Pessoal, mais alguma pergunta, uma fala, uma sugestão, uma crítica? Não? Aí atrás, alguém? Nas barraquinhas, alguém? Agora é a hora, hein? Agora é a hora. Bom, antes de passar a fala, gostaria de fazer uma fala. E já vou aproveitar para falar aqui do nosso ecoponto, que está sendo lançado aqui hoje, inaugurado. Né? Porque agora é o momento que as pessoas estão dando atenção, a gente está filmando. Então é importante fazer disso uma referência, fazer desse momento um exemplo, né? Porque a gente fala muito sobre isso, né? O exemplo ele arrasta, né? A gente consegue
modificar muitas das vezes, avançar através do exemplo. E o Círculo Laranja, que foi forjado, fundado a partir de uma greve importante da cidade, para a construção da cidade, porque a luta também é para construir a cidade. A ferramenta da greve é o embate, é quando o diálogo já não resolve e a gente tem que medir força, e cada um coloca a sua força e a gente faz o caminho. Mas sempre buscando aqui, como o Diego está trazendo para a gente, propostas e soluções de diálogo. E não é por isso que a gente não vai aceitar, porque a gente só aceita se a gente for para o embate, e a greve é uma questão de princípio. A greve ela é uma tática, ela não é um princípio. Eu tenho que fazer greve porque eu tenho que fazer greve. A greve ela é o limite. E aí, no decorrer do processo, quando a gente aquilomba o Círculo Laranja, no espaço que a gente tem hoje, organiza o nosso espaço. A gente funda em 2017 a primeira estação de coleta de óleo. Então, de lá para cá, a gente foi aos poucos caminhando com esse trabalho de coleta de óleo, que lógico, a gente sofreu muito para executar esse trabalho nos 3 anos de pandemia. Mesmo ano passado já não estão as pessoas em casa, mas a gente ainda no trabalho online. Então, assim, de lá para cá o Círculo coletou 8.000 litros de óleo. E como é que a gente faz isso? Só um minutinho, Márcio. A gente primeiro divulga esse trabalho nas nossas redes sociais. A gente busca parceiros, porque comprar esses coletores, por mais que eles sejam usados, né, eles vêm com aquelas azeitonas, eles são daquelas azeitonas pretas que chegam na cidade e é revendido no mercado, enfim. E a gente acessa eles, a gente coloca à disposição de escolas, condomínios, restaurantes, a nossa disposição de instalar o ecoponto e de coletar esse óleo. O ecoponto, quando há à disposição das escolas, aqui como por exemplo da Bangkok, a gente traz uma palestra, a gente traz um selo, gente, que está na minha bolsa, o selo verde para entregar para o Ivan, gestor ambiental, né, do negócio dele aqui, né, o olhar verde, importante, necessário, e a gente faz essa coleta de tanto em tanto tempo. Aqui, por estar mais perto do Círculo, nós não vamos precisar, talvez, demorar mais tempo. Eu acho que toda semana a gente pode passar aqui. Com esse óleo, o que o Círculo Laranja faz? A gente leva para a nossa sede, a gente realiza oficinas de reciclagem, a gente trabalha a transformação desse óleo, que é nocivo ao meio ambiente, que mata a flora e a fauna, que já vem. E aí, voltando um pouco nisso que eu queria falar, dizer pro Diego, inclusive, Diego, ontem nós ganhamos um prêmio da Faculdade de Desenho Industrial, Escola de Desenho Industrial da UERJ, pelo projeto do Ecoponto que a gente defendeu ontem num desafio, e o nosso projeto foi votado pela banca que estava ali avaliando. Uma das coisas que eu coloquei lá é o seguinte, que o resíduo sólido... Pô, gente, está acontecendo alguma coisa? Olhando lá para trás. Relaxa, gente, relaxa. O resíduo sólido, ele é visível, ele incomoda, a gente está vendo, a gente não aceita que fique aí jogado na cidade, a gente pressiona mais, os garis mostram a sua força, porque quando eles param, esse resíduo fica e a cidade deixa de funcionar, imobiliza a cidade, mostra a força da categoria, tira da invisibilidade. Mas nós temos outros
litro de óleo usado, nós poluímos ou deixamos de poluir 25 mil litros de água potável. Então esse resíduo que entra através a gente virar na pia, virar na descarga, e ele vai para as nossas águas, ele acaba não nos incomodando e vai fazendo um trabalho terrível. E nós que estamos aí discutindo urgências climáticas, sabemos inclusive que o nosso corpo é feito 70% de água, o quanto que a água é a nossa vida. Então defender a água, o saneamento básico e exigir das águas do rio a aplicação, porque ela tem um compromisso estabelecido, se eu não me engano, na privatização, de cuidar desse tratamento, dessa coleta. Nós, inclusive, estamos fazendo um trabalho que obrigatoriamente hoje, contratualmente falando, é das águas do rio. Mas eu acredito também que a gente não pode deixar e acreditar que o Estado vai fazer tudo. Nós, enquanto sociedade civil, como Célio e o Diego falaram, somos fundamentais para manter a vigilância e também botar a mão na massa e construir essa cidade que a gente quer viver. Então, a gente faz as oficinas de reciclagem, a gente gera capacitação, a gente gera trabalho e renda, o óleo, o sabão e a vela vão para a nossa lojinha, a gente vende e financia a educação popular do Círculo, que está aqui, nossa diretora de educação. Gente, tranquilidade. Acontecendo alguma coisa na prefeitura. Financia a educação popular e a gente faz esse trabalho maravilhoso que é pré-vestibular, reforço, alfabetização e etc e tal. Então, a gente fica até meio preocupado, mas vai dar tudo certo. Então, pessoal, a gente faz a economia circular através do óleo. A gente transforma, a gente pega esse resíduo que é nocivo e transforma. Na pandemia, todo o sabão que o Círculo Laranja tinha disponível na nossa sede foi doado para as pessoas. Naquele momento, inclusive, urgente e grave da importância do sabão. A gente tinha e nós liberamos tudo isso. Então, assim, a proposta do Diego de convidar o Círculo para fazer parte da construção de uma política pública que avance na coleta seletiva do Grande Meyer, para a gente é muito importante. Está aceito o desafio, está aceito o convite, assim como nós queremos avançar na educação ambiental nas escolas, nós já estamos fazendo isso. Precisamos ir além, e para ir além, nós precisamos de pessoas, porque é isso. Educação muda as pessoas, e pessoas mudam o mundo. Então, o Círculo Laranja não é algo abstrato, é feito de pessoas para fazer tudo isso junto e dar trabalho. E quando a gente faz por uma causa, a gente não está ali sendo remunerado diretamente. O ganho é esse, é encontrar pontos convergentes para a gente, de fato, sair desse gargalo, dessa maquiagem da coleta seletiva, que é muito residual, que é minoritária na cidade, que é pontual, é para dizer que tem, e a gente avançar numa coleta seletiva que de fato exista, traga realidade, gere emprego e seja bom para os garis também, né? Tirar os garis dessa forma de coleta também é importante. E eu queria repassar agora novamente para os companheiros, agora que a nossa mesa está aqui de novo certinha, ouvir um pouco de vocês sobre esse mecanismo, nesse fechamento, como que vocês pensam
a organização dessa logística, porque a gente acha importante, no futuro, presente e futuro, porque o círculo gosta de apontar isso, é dizer que nós não gostaríamos que a coleta... A gente tem um programa de gestão do lixo, que foi construído no Parque Madureira. Nós queremos uma coleta subterrânea e seletiva. Mas eu vou deixar para a mesa, eu acho que o bacana é ouvir eles, e muito obrigada. E a partir de hoje, coletem óleo, tragam óleo aqui para a Beli, que está no fígado do Meyer, tá? E o Ivan vai colocar um quadro para dizer quantos litros de óleo ele está coletando e quantos litros de água ele, junto com vocês, junto com todos nós, estamos protegendo. Tá? Viva a água, pessoal! Viva! Ele é um direito público e não pode ser cobrado. A nossa luta é pelo acesso à água gratuito para todo mundo. Obrigada, Célio. Célio, vai fechar ou vai falar? Posso falar? Vou falar rapidinho. Cara, eu quero salientar a importância de... Vou ser redundante. Como é importante esse debate, como teoricamente duas frentes que são protagonistas, vamos dizer assim, vem aqui na Fernanda Belli, se juntam, debatem, e a gente vê que tem um único propósito, que é o quê? Diego, prefeito da Zona Norte, Círculo Laranja, que está fazendo cada zoológico, está fazendo um trabalho extraordinário. E eles vêm aqui com o mesmo propósito, né? Debater isso tudo, debater o Rio de Janeiro, debater políticas públicas melhores para a nossa cidade. E, tipo assim, Célio já estava aí de frente, greve, protesto, até na porta. Ele teria, teoricamente, todos os motivos para não estar sentado com o Diego, e o Diego a mesma coisa. E eles estão aqui fazendo isso, cara. Eu acho isso não só de muita importância, mas assim, vou quebrar o protocolo, bonito pra caralho. E é isso que eu quero trazer pra cá, e isso aqui. Eu acho assim, sério, obrigado mesmo, sério, vocês dois, muito obrigado por isso, por esse momento mesmo, porque tivemos mesas muito importantes aqui hoje, né, de debate socioambiental, para você chegar e reunir duas frentes, teoricamente, né, estão aqui debatendo sadiamente, conversando e construtivamente. Cara, desde 2018, vamos botar aí, quando que acontece isso, não só nessa cidade, como nesse país? Né? Então eu acho assim, é uma esperança, uma nova frente que está surgindo, né? Não organizada, mas assim, vamos fazer alguma coisa pela nossa cidade, pelo nosso país. E eu sinto muito orgulho de estar fazendo parte um pouquinho disso aqui hoje na Bela Feira. E é isso. O Ivan fala que eu poderia não estar aqui ao lado do subprefeito de Vaz, representante aqui da nossa Zona Norte, mas eu confesso, sabe, que eu sempre falava assim, rapaz, eu vejo a hora de meter o pau nesse cara, bicho. Mas o cara é tão bom que ele nunca deu essa chance. Ele nunca deu essa chance. Isso é bacana, né, cara? Porque você percebe que o cara está trabalhando, né? O que nós queremos é isso, é que a pessoa trabalhe. É como ele colocou, a gente vai ter nossa divergência política, mas eu jamais vou ser inimigo dele, jamais vou tratar as questões pessoais em relação a ele, né? Até porque se nós formos analisar, se pegar o que ele falou, o que eu falei, espremer, a gente vai ver o que nós queremos é uma coisa comum, uma cidade voltada para todos. Então, é isso. Eu sei que ele está assumindo um cargo importante, né? Mas é importante nós sabemos o seguinte: esses caminhões coletores da cidade, que a gente vê recolhendo os resíduos, todos os garis, todos os funcionários da Conlub conhecem esses caminhões como BA. Então,
você quer falar com o Gari que o caminhão não passou, tu fala, vem cá, a BA não vai passar aí? Eu, particularmente, até hoje, sabe, Diego, eu quero saber o porquê que tem esse nome BA. Ninguém consegue explicar, mas o apelido desses caminhões é BA. É assim que se trata. Eu quero aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte: tem algo que acontece na nossa cidade, né, que é muito triste. É muito triste, né? O Eduardo Paes fez uma renovação na secretaria, né? E, inclusive, acho que fez uma renovação também na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E falando sobre essa questão da Secretaria de Meio Ambiente, é importante nós estarmos atentos aos resíduos das feiras livres. O que eu tenho observado é que esses resíduos, né, o resto de legumes, verdura, frutas, o mesmo caminhão que recolhe os entulhos jogados, os lixos químicos, é o mesmo que recolhe esse material. Então, se os garis conhecem o caminhão de compactador de BA, eu queria fazer uma proposta aqui para o Diego, né? Porque eu penso que a cidade do Rio de Janeiro, para ser a vanguarda da reciclagem, é importante que, Diego, nós temos também um caminhãozinho para recolher só esse resíduo das feiras e colocar o nome desse caminhãozinho de gafanhoto, para poder pegar todo esse material, né, e fazer compostagem. Nós temos espaços aí maravilhosos na nossa cidade, como ali o Parque Madureira. Pegando esses resíduos das feiras, dá para se fazer uma compostagem excelente. Dá para se plantar ali no Parque Madureira, naquele terreno que está ali baldio, não sei como que está o projeto do prefeito, né? Não sei como que está em andamento, não sei como está. E eu acredito que uma vez instalando hortas comunitárias ou ali no Parque Madureira, com certeza vai servir muitas creches, hospitais e escolas públicas municipais, né? Então acho que é importante nós termos um caminhão destinado só para o recolhimento desses resíduos. A outra questão que nós temos que ficar atentos, que muitas das vezes o pessoal que trabalha em cooperativa acaba se prejudicando, é porque existe também diversos caminhões piratas em péssimas condições, circulando na rua, recolhendo esse material e deixando as cooperativas a ver navio. Então é preciso ter uma fiscalização maior nessa parte, para que de fato todo o material reciclado ele seja destinado às cooperativas. A questão da pessoa que está em estado de vulnerabilidade, né, que rasga um saco para poder pegar ali o material reciclado para poder viver, se alimentar, etc. e tal. Eu acho que a prefeitura, ela fez um trabalho que eu acho que é até interessante, é positivo nós frisarmos isso. Foi a questão que a Luete até citou aqui, que é a questão das coletas subterrâneas, como tem em Paulínia. E ela só foi implementada ali na Praça Mauá. Ela deveria ser implementada aqui também, né, no Grande Meia, na Zona Norte, Zona Oeste, para que evite que cachorro rasgue, para que evite que vândalos rasguem, porque essa coleta subterrânea, ela é até dividida por material orgânico, material reciclado, para que possa até facilitar o recolhimento dos trabalhadores, né? Porque o gari, a gente fala ali no Círculo Laranja e a gente reivindica isso. O gari, ele não é um sobrenome de um francês, né? Porque esse nome gari, ele vem de um francês, né? Lá desde aquela época que foi lá, ele foi chamado por Dom João VI, Dom João VI contrata o serviço dele e ele contrata os negros alforriados para fazer essa limpeza, né? Então, as pessoas chamam o gari do sobrenome de um francês. E não nada contra os franceses. Mas nós do Círculo Laranja reivindicamos que os trabalhadores da coluna sejam agentes de saúde ambiental. Porque eles, sim,
são trabalhadores que fazem um trabalho preventivo para que a nossa cidade não venha ficar doente. Não só eles, mas também as pessoas que trabalham em cooperativa. Ser considerado, ser respeitado e ter esse nome regulamentado como agente de saúde ambiental é importante para uma categoria tão sofrida, que trabalha no sol, na chuva, no vento, que às vezes atende outros municípios em relação a desastres, né? É importante também que nós, como sociedade, olhe esse trabalhador, dê um bom dia, uma boa tarde, né? Às vezes o trabalhador ele pede uma água no comércio, nas residências. É importante porque, infelizmente, o trabalhador ele não tem um cantil para poder tomar água. Não sei se vocês já repararam, o número de mulheres que trabalham na Colurb é um número enorme. E essas mulheres, se não tiverem, se não beberem água, com certeza elas vão pegar uma infecção urinária, né? Isso aí vai fazer com que elas se afastem do trabalho. Então ter esse cuidado com o trabalhador, ter esse cuidado com a trabalhadora é importante para nós, é importante para a cidade, é importante para todo mundo. É isso. Então, Diego, fica aí essa proposta de criar aí os gafanhotinhos para recolher os resíduos das feiras e fazermos compostagem para alimentar creches, hospitais e as escolas. Valeu, obrigado. Obrigada, Célio. Valeu. Vamos lá, Diego. Suas considerações. Célio, em relação a esses pontos que você passou, acho que é tudo que a gente deve juntar, aglutinar, para quando a gente for levar tanto para a nossa proposta de coleta de reciclagem, a gente possa incluir isso também no roteiro das feiras livres, né? Então, porque faz parte também desse sistema, né? Você tem muito material orgânico nas feiras, né? Então, acho que passar esse 70%, 80% do material deve ser mais ou menos em torno disso, né? Então, a gente já tem todas as feiras catalogadas, todas as feiras são acompanhadas pela gente. Então, a gente criando também essa dinâmica, a gente possa também reaproveitar esse material. Então, te propõe isso também, fica como pauta para a gente debater aí no nosso próximo mês. Em relação à horta, eu vou puxar um pouco de sardinha. A gente, do Parque Madureira, tinha uma horta bem ali em frente à fábrica da Piraquê, que é o bairro de Turiaçu, obrigado. E a gente tinha uma outra horta no Parque 3, que é em frente ali ao Muquiço, que é o... Guadalupe. Hã? Guadalupe. Não, é antes do Guadalupe um pouquinho. Marechal. É na divisa ali. Barro Chile. Barro Chile. Um pouco antes ali, enfim. Mas tem um nome específico da comunidade, enfim. Ali a gente tinha as duas hortas. A gente tinha as duas hortas ali. Ano passado a gente fez um programa, a gente deu início, a maior horta urbana do mundo. Antes era Paris, que era vertical, era em cima de uns prédios, de uns rooftops. E a gente deu início ao programa e a gente vai unir as duas hortas. Desde lá em frente, a Piraquê e Turiaçu até ali no início do Muquiço. Já está avançando, a secretária Tana de Paula fez até uma visita essa semana, que acompanha a rede social dela, ela postou. Então a gente vai unir essas duas hortas, até 2024 a gente vai estar com essas duas hortas operando. E aí funciona muito bem, né? Porque 50% do material é para consumo próprio das famílias que trabalham ali e 50% do material é para venda. Então eles tiram renda dali e tiram subsistência. Então é um programa maravilhoso. Falando em termos de melhorias para os trabalhadores, eu tenho ido constantemente em inaugurações ou de reforma ou de novas gerências. A última agora foi ali no Lins, né, que é Meyer, mas é Lins, ali na Megardo. Né? Então, é subgerência, né? A gente reforma banheiro, reforma a estrutura das gerências. Então, isso a gente tem realmente dado uma outra forma. Ainda faltam várias. Uma principal é a gerência ali do Engenho de Dentro, que eu acho que é uma das mais antigas, né? Eu fui lá pessoalmente à noite, a gente foi no dia do Gari, fui comer um cachorro quente com o pessoal ali, vi a condição do banheiro, o banheiro não dá descarga, está entupido, tubulação.
são várias gerências dentro da mesma gerência ali. Tem a gerência de poda, tem a gerência de praça, junto com a gerência de limpeza urbana. Então já pedi prontamente ao presidente para a gente tentar incluir essa gerência o mais rápido possível para poder ser informado. É aquilo que tu falou, dignidade para o trabalhador e trabalhadora. Coisas que quiserem apontar e passar para a gente também reforça isso. Uma coisa também que tem ajudado também são na compra dos equipamentos. A gente tem comprado equipamentos com maior tecnologia. A gente fez uma matéria para a Band bacana ali em Ramos, que é a roçada dos taludes. Então, o pessoal que faz a roçada, que aí eu aprendi também, é Gari 2, né? É Gari 2, né? Gari 2, Gari 3. Que aí você tinha que ficar roçando o talude é aquela parte mais inclinada. Então, você para fazer, você fazia 1000 metros lineares por dia. Você faz 10 vezes mais com a máquina. Mas você não manda o trabalhador embora. Você consegue deslocar aquele trabalhador, ou para fazer a sarjeta, ou para botar em ruas secundárias ou terciárias. Então aumenta a percepção de trabalho para o morador e para a moradora da cidade. Então, a gente colocando mais máquinas automatizadas, fazer o trabalho que é mais duro, você também melhora a condição ali humana, social também do trabalhador. Enfim, tem algumas partes que estão avançando também, e que tem ajudado também nisso. De resto, eu acho que é isso, a gente manter o bom diálogo, a gente manter essas pautas, a gente sempre se comunicando. Agradecer mais uma vez, Ivan, por isso, por essa abertura, manter a feira criativa, manter esse espaço pra gente, e contar sempre comigo aí, quem quiser entrar em contato com a gente de novo, Didi Vaz, nas redes sociais, Diego Vaz, no Instagram, ou também lá no Twitter, ou nas redes sociais da Prefeitura da Zona Norte, Sub-CNRI. As coisas estão longe ainda de ser a cidade ideal que a gente imagina, mas a gente está avançando. Um abraço, obrigado, boa tarde. Sérgio Rubinho ficou aqui fazer o agradecimento, porque quando ele fez a fala, ele não tinha entendido desse fechamento, ele vai fazer o agradecimento dele para a gente ir fechando. Eu quero fazer meu agradecimento final, parabenizando o Ivan pela iniciativa que o Ivan teve de instalar aqui o ecoponto para o recolhimento do óleo. É importante que todos saibam que aqui tem agora um ecoponto, pode depositar o seu óleo de cozinha, né? Quero agradecer a vocês que estão nos ouvindo, agradecer ao Diego Vaz pela oportunidade de nós estarmos aqui, se encontrar, ter debatido de uma forma sadia e construir aí parcerias voltada para o bem comum de toda uma sociedade. Então, obrigado, Sérgio, por ficar 1h20 sem fumar um cigarro, conseguiu aqui. A gente vai, o que mais a gente discuta mais, até fica mais acalorado, que você pare com esse vício aí e consiga ajudar a beneficiar a sua saúde, meu amigo. Já me deram um susto no fígado aqui, esperavam uma cerveja, me deram água, deram um susto no fígado. Mas enfim, obrigado, sabe? Acho que é isso. Eu confesso que eu nunca tinha tido uma experiência, desde que eu moro aqui na região do Grande Mé, da Zona Norte, de ter um subprefeito que pudesse interagir e dialogar, assim, sem medo, de peito aberto, com a sociedade civil organizada. Valeu, Diego. E é na luta que a gente se encontra, companheiro. Bom, pessoal, finalizando, assim, políticas públicas a gente pode fazer no âmbito da participação da sociedade. É lógico que precisa transformar isso em projeto de lei, tem que ter toda uma negociação com a Câmara, assim como política pública em Brasília, na Alerj. A gente sabe que é longo esse caminho, mas é muito importante. E os laboratórios de trabalho, eles impulsionam, porque são laboratórios que já se fazem, já tem um resultado. Então, isso aí, toda essa organização da coleta seletiva, eu acho que o passo foi dado aqui pelo Diego, né? Ele colocou aqui, a gente abraçou e vamos junto. E a luta segue pela requalificação do Gari. Como agente de saúde ambiental, também está aqui a nossa diretora de saúde, a Nelma. E no círculo a gente fala, é uma psicóloga da rede municipal, da prefeitura. E a gente debate muito isso no círculo, que Gari, né, esse trabalho
trabalho é de agir saúde ambiental, porque devolve saúde à cidade, impede as pestes e as pragas de proliferarem. Fazem um trabalho preventivo para que a cidade não pare no Salgado Filho, tá bom? Então é isso aí, muito obrigada, valeu aí pela participação, compartilhem a cobertura das páginas do Ivan, do Diego, do Círculo e viralizem e levem essas referências, essas falas, essas experiências e mais do que isso. O Círculo fala que é importante a cidadania vir para o centro da política, né? Participem, tenham a sua cota de contribuição, coloquem o seu corpo em movimento, participem de movimentos sociais, não só como do Círculo, mas a própria BEL hoje é um movimento social e tantos outros na nossa cidade. Muito obrigada, viva a reciclagem, viva a cidade do Rio de Janeiro, o Grande Meio está de parabéns por toda a articulação que tem sido feita, tanto do ponto de vista do meio ambiente, da cultura, né? Enfim, é isso aí, vamos avançar. Agora, o ditado aí, segundo o presidente, não tem mais espaço para teorizar, nós temos que agir. Então é isso, nós temos uma agenda 2030 para cumprir, nós temos que trabalhar juntos aí, mãos à obra. Pessoal, obrigada.